restaurar a comunhão entre Deus e o homem. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Foi por amor que se entregou. Oh, Senhor Jesus, e não há outro lugar onde eu queira estar além da tua presença, Senhor. Boa obra em mim começaste sim, me mudar, me fazer vencedor. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé. E a gente proclamar essa parte do hino. E não há outro lugar onde eu queira estar. E depois ruminar com o irmão que está do seu lado. Amém? Senhor Jesus. E não há outro lugar onde eu queira estar além da tua presença, Senhor. Boa obra em mim começaste sim, me mudar, me fazer vencedor. Oh, a introdução.
morte, sim, me mudar, me fazer vencedor. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Nós temos um livre acesso. Louvado seja o Senhor. Irmãos, ontem Adriano compartilhou um ponto interessante ali em Apocalipse 14, 12, né? 12, 11. Que dizia assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Irmãos, esse é o segredo para nós, irmãos. Para sermos vencedores, irmãos. A gente cantou um hino que dizia, né? Que somos mais que vencedores. Irmãos, o Senhor é aquele que nos faz vencer. Essa semana eu estava compartilhando com o Adriano. O irmão fala sobre essa carreira. E muitas vezes, irmão, essa carreira não é uma carreira de 100 metros. Você compartilha isso, né? É uma maratona. A gente está chegando ao final do ano, dia 31, né? Tem lá de São Silvestre, né? Sei quantos quilômetros? 15? Amém. 42, 15, não sei. Mas é muito, irmãos. E a nossa carreira, irmãos, é a vida toda. Toda a nossa vida. E às vezes, irmão, durante esse percurso dessa carreira, irmãos, nós caímos, nós falhamos e nós erramos. Irmãos, erros e falhas, quando Deus nos ilumina, Ele não aponta, Ele não acusa, mas Ele nos ilumina por causa do seu amor. Eu sempre toco nisso, irmãos. Deus não aponta, Deus estende a mão. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e o segredo aqui, irmãos, para ser vencedor, é o sangue. Irmãos, nessa manhã, irmãos, eu sei que nós fazemos isso todos os domingos. E muitas vezes, irmãos, nós caímos no repetitivo, né? Como é que é aquela palavrinha lá? Na rotina. E apenas fazemos as coisas por fazer. Irmãos, que o Senhor tire isso de nós, irmãos. Amém. Que essa mesa seja clara para nós. Amém. Irmãos, o Senhor morreu por nós. Amém. Vamos ser mais individual, irmãos. O Senhor morreu por mim. Amém. Irmãos, eu não sei quando os irmãos estavam. Não sei qual a condição dos irmãos. Eu não sei hoje, irmãos, qual a condição dos irmãos diante dessa mesa. Os irmãos falam que essa mesa sempre, essa reunião, sempre tem uma falta, né? Não sei se é por causa disso. Irmãos, não nos deixemos ser acusados. O Senhor nos escolheu. O Senhor morreu por nós. Irmãos, naquele dia no Getsemane, sozinho, o Senhor disse que a minha alma está profundamente triste. Irmãos, o Senhor sofreu muita coisa. Mas o Senhor estava olhando para nós, irmãos. E esse versículo fala por causa do testemunho, né? Por causa da palavra do testemunho. Essa reunião, irmãos, também é um testemunho. Amém. É um testemunho de unidade. Amém. Só há um pão nessa mesa. Amém. Só há um corpo. Só há uma igreja. Adriano compartilhou ontem, irmãos, que o Senhor, Ele quer encabeçar todas as coisas. E para isso, o deu à igreja. Irmão, louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, que nessa manhã, nós possamos tomar essa mesa de maneira diferente. Reconhecendo o senhorio do Senhor. Reconhecendo a obra do Senhor. Irmãos, e essa obra ela é individual. Ela é para cada um de nós. Amém. Irmãos, não importa o pecado, não importa a distância. O Senhor morreu para derrubar essa barreira. O Senhor deseja, irmãos, nessa manhã, a nossa presença. Amém. Também, irmão, vamos desejar a presença do Senhor. Amém. Nessa reunião, vamos buscar a presença do Senhor. Amém. Buscar o Senhor. Mas eu queria convidar os irmãos Danilo e Joabe para partir o pão. Amém?
Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado de fato, Senhor, por tão grande amor, por ter dado a tua vida, Senhor, por cada um de nós. Graças a ti, Senhor, podemos ter acesso ao Pai. Hoje não estamos aqui sozinhos, temos total acesso a ti. Ó Senhor, isso nos alegra. Ó Senhor Jesus, que grande alegria é podermos estar aqui hoje em tua presença. Ó, o Senhor não está morto, o Senhor de fato está vivo. Ó Senhor, nós testemunhamos isso todos os dias, Senhor. Nós percebemos em nosso viver que o Senhor ressuscitou. Ó Senhor Jesus, nós não cremos só que o Senhor veio à terra, nós cremos também que o Senhor ressuscitou. Hoje vive, hoje está conosco, estendendo a tua mão, Senhor, para que nós possamos prosseguir. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, louvado seja o Senhor, porque o Senhor não nos deixa cair, o Senhor nos levanta, o Senhor nos encoraja a prosseguir, Senhor, nessa carreira cristã. Ó Senhor, que alegria é saber que nós iremos vencer, nós seremos vencedores, pois nós cremos no teu poder, nós cremos no teu sangue. Ó Senhor Jesus, e é isso de fato que nos faz, Senhor, vencedores. É crer em ti, Senhor, não é crer em nossa capacidade, mas é crer no teu amor, crer no que o Senhor fez por nós. Ó Senhor Jesus, obrigado por cada irmão aqui, Senhor, que hoje está aqui em tua presença, te adorando, te louvando por tudo que o Senhor fez. Ó Senhor Jesus, obrigado por ter dado a vida por nós. Senhor Jesus, nosso coração é de gratidão. Não há gratidão maior, Senhor, do que saber que hoje temos acesso a ti. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te amamos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, verdade, Senhor. Nós te amamos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, por esses símbolos. Senhor Jesus, ó, aqui o pão representando o teu corpo, Senhor, esse cálice representando o teu sangue, ó, o sangue da nova aliança. Senhor, o Senhor nos reconciliou contigo, Senhor Jesus, ó, éramos inimigos de Deus e o Senhor nos alcançou. Senhor, muito obrigado, Senhor, entre tantas pessoas, tu olhaste para mim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Senhor, continua crescendo em nós, Senhor, não desista de nós, Senhor Jesus, ó, a tua presença, Senhor, é o único lugar que nós queremos estar, Senhor, é desfrutando de ti. Por isso nessa manhã, Senhor, de forma tão cheia de sentimento, ó, contrito, Senhor, com coração simples, Senhor, diante dessa mesa, ó, isso não é uma rotina para nós, é uma realidade para nós, Senhor Jesus, ó, considerar, Senhor, essa reunião é misericórdia para nós, Senhor, é graça para nós. Por isso, Senhor, domingo após domingo, Senhor, louvamos a ti, temos um começo no Senhor, temos um novo início. Oh, restaura nosso altar, restaura nossa consagração, Senhor Jesus, queremos ser esse, Senhor, de glória após glória, de dia após dia, sermos cada vez mais do Senhor, cada vez mais teus, nos entregar totalmente a ti, Senhor Jesus. Por isso nessa manhã estamos felizes diante de ti, Senhor, por tal amor, amor maravilhoso, oh Senhor Jesus, que o Senhor se entregou por nós. Louvado seja o Senhor, oh Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus, amém. Oh Senhor Jesus, Amém. Senhor Jesus. Irmãos, enquanto partimos o pão, vamos juntos desfrutar do hino C43. Infinita gratidão. Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler 1 Coríntios. Capítulo 9. Versos de 23, na verdade 24 a 27. 1 Coríntios, capítulo 9, todos acharam? Vamos ler, irmãos. Não sabeis vós, sim, que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar, sim, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Hoje a gente vai compartilhar, dando continuidade, a mensagem sobre correr para vencer, né? Na semana passada, Ricardo ele compartilhou e ele procurou mostrar a questão da unidade e da unanimidade. Irmãos, nós temos o mesmo Espírito, amém? Amém. Lá em Efésios capítulo 4, verso 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, irmãos, a unidade é do Espírito, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele mostrou também que tem a unanimidade, né? E essa palavra unanimidade quer dizer mesma mente, mesmo pensamento, mesmo parecer, né? E Paulo ele fala isso quando ele estava falando aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. E aqui ele faz um rogo, né? Ele diz assim, ó: rogo, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E essa palavra é unânimes, né? Ou seja, nós precisamos não só, irmãos, preservar a unidade, mas nós também precisamos ser unânimes. E para sermos unânimes, irmãos, não pode haver divisão, né? E a divisão, ela tem a ver com a nossa alma, irmãos. A nossa alma caída. A nossa alma de queda. Porque nós criamos nossos grupos, nossos partidarismos, nossas escolhas. Então, quem é da minha escolha vem para o meu lado, quem não é, vai para outro lado. E isso impede de haver unanimidade. E a questão também da unidade é o quê? A guerra, a discórdia. Porque ele vai dizer que a maneira de preservar é pelo vínculo da paz. E o que é esse vínculo da paz, irmãos? O vínculo da paz foi a obra de Cristo na cruz e o próprio Senhor que é a nossa paz. Por isso que lá em Efésios 2 vai dizer que de judeus e gentios Deus criou um único povo em Cristo, reconciliando ambos com Deus, trazendo a paz. E derrubou toda a parede de inimizade. Mas às vezes a gente levanta as nossas paredes de inimizade. E qual é a maneira dessas paredes serem derrubadas? Aplicarmos a cruz de Cristo. Mas nós não devemos aplicar a cruz de Cristo nas pessoas, mas é em mim mesmo. Irmãos, percebe? Se eu fazer meu velho homem morrer, haverá paz. Mas o problema é que muitas vezes a gente quer que as pessoas, o velho homem das pessoas morram.
que as pessoas façam morrer sua vida da alma, mas eu permaneço da mesma maneira. Sabe o que é que acontece, irmãos? É que a pessoa vai ser vencedor e você vai ser um derrotado. O irmão ele perguntou duas coisas numa mensagem e me chamou muita atenção. Ele disse assim: por que é que muitos vão para o lago de fogo eternamente e outros não? Porque é que entre os que foram salvos, alguns serão vencedores e outros não. Ele diz uma coisa, eu tenho certeza: a culpa não está em Deus. Porque tudo que a gente precisa para ser salvo, Deus em Cristo já realizou. Ele anuncia o Evangelho nos 4 cantos da terra. Ele não deixa um sem saber da salvação. E para aqueles que foram salvos, nós temos a palavra da verdade, o Evangelho do reino, nós temos os reunir, nós temos a literatura, nós temos as mensagens. Irmãos, Deus não tem culpa de perda de salvação de alguém, aliás, de perecer alguém no lago de fogo, ou de algum crente não ser vencedor. A culpa está nos homens, a culpa está em nós, está na nossa escolha, irmãos. Se você olhar na Bíblia, Deus já escolheu um futuro para nós. Sabe qual é o futuro? É que todos sejamos salvos e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Se você olhar para o coração de Deus, é isso que Ele tem para nós. É isso que Ele deseja para nós, é tudo isso que Ele realizou e esse é o objetivo dEle para nós. Mas aí nossa escolha é a dEle? Essa é a questão. E aí o irmão ele diz que, então irmãos, a questão de ser vencedor não é um problema do Senhor, mas é um problema nosso. Porque no Senhor nós temos solução, mas em nós temos problemas. E eu achei isso muito interessante. E nessa mensagem dessa semana, né, eu acho que os irmãos viram, o irmão ele fala sobre a questão de prêmio, né? Ele fala do prêmio, fala do galardão, ele fala da vida eterna. Irmão, nós precisamos ter uma convicção em nosso coração, nós precisamos ter uma certeza de fé. Nossa salvação é eterna. Porque não é minha obra, não é tua obra, irmão. Não é. Não é o que eu faço, é o que você faz. É o que Cristo fez. E quando foi que a obra de Cristo foi aprovada? Quando Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Se Cristo não tivesse ressuscitado, aí sim, seria vã a pregação e seria vã a nossa fé, e nós ainda estávamos nos nossos pecados, e a gente ia morrer, ia perecer, e nós tínhamos que comer e aproveitar a vida, porque Cristo não havia ressuscitado. Mas Cristo de fato ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E a ressurreição de Cristo é o poder do Evangelho, irmãos. É o que nos salva, é o que nos liberta, é o que nos transforma, é o que nos vai fazer vencedores. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E essa semana, e aí o irmão ele fala sobre a questão da vida eterna. Irmãos, a vida eterna é por fé. Todo aquele que creu no Senhor Jesus tem a vida eterna. Amém? Amém? No nosso meio, a gente precisa estar claro disso. Existem outros grupos cristãos por aí, há irmãos por aí que eles não têm essa clareza. Eles acham que vida eterna é o que eles vão receber ainda se forem fiéis até o final da vida. Mas, irmãos, nós já temos a vida eterna. Amém. Abra aí 1 João capítulo 5. Senhor Jesus. 1 João capítulo 5. Verso 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Tendes a vida eterna. Não é teremos ou tereis a vida eterna. E o 11 ele diz assim, ó, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. 12, aquele que tem o Filho, aquele que não tem o Filho de Deus, então nunca mais nós iremos perecer, amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, por outro lado, ele compartilha sobre a questão de herdar a vida eterna. E quanto à questão de herdar a vida eterna, só aqueles que têm a vida eterna que podem herdá-la. Mas nem todos aqueles que têm a vida eterna vão herdá-la. Vamos conseguir entender? Só aqueles que têm a vida eterna podem herdar a vida eterna. O que é herdar a vida eterna? É a porção que a vida eterna tem para nós. E nem todos que têm a vida eterna vão participar dessa vida eterna, nessas porções que Deus determinou. A Bíblia mostra a vida eterna em 3 estágios. A vida eterna hoje, na vida da igreja. A vida eterna no reino vindouro, no reino milenar. E a vida eterna no novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Todo cristão, ele tem a vida eterna hoje e tem garantida a vida eterna no novo céu e a nova terra, na nova Jerusalém. Mas a vida eterna no reino, nem todo cristão terá. Nem todo cristão vai participar do desfrute da vida eterna no reino milenar. Por quê? Porque para que eu possa participar dessa vida eterna no reino milenar, eu tenho que tomar posse da vida eterna hoje. É o que Paulo falou para Timóteo. Toma posse da vida eterna. Irmãos, estão entendendo? E isso, irmãos, tem e só depende de mim e de você. Não depende de Deus, não. Só depende da gente. Só depende das nossas escolhas. Então nós precisamos ficar claro de uma coisa. Nós já temos a vida eterna. Amém? Porque essa vida eterna é o próprio Espírito Santo em nós. Quando a gente creu, a gente recebeu o Espírito Santo para dentro de nós. E essa vida eterna está em nós. Agora, hoje eu preciso aproveitar a oportunidade da vida da igreja para desfrutar da vida eterna hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Para que quando o Senhor se manifestar, a vida eterna no reino vindouro, eu também possa desfrutar. Senhor Jesus. Mas qual é a diferença da vida eterna hoje e da vida eterna no reino milenar? É que a vida eterna hoje é pela fé. Mas a vida eterna no reino milenar não é só pela fé. É pela fé, mas pelo meu viver e obras aprovados por Deus. Os irmãos estão entendendo? Está dando para os irmãos entender? A vida eterna hoje e a vida eterna na Nova Jerusalém é uma questão de fé. Mas a vida eterna no reino milenar é para aquele que tem a vida eterna, mas o seu viver e sua obra também foram aprovados por Deus. Abra aí Romanos capítulo 1. Bem rápido. Romanos capítulo 1. Aliás, Romanos capítulo 2, irmãos. Senhor Jesus. Amém. Verso 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Olha o verso 7. A vida eterna. A quem? Aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então o Senhor ele vai retribuir a vida eterna no reino milenar para aqueles que hoje procuram fazer o bem, honra, glória e incorruptibilidade. Vocês percebem? Honra, servir ao Senhor. Glória, expressar o Senhor. E incorruptibilidade, permitir que nós sejamos transformados pelo Senhor dia a dia. Então esses que procuram esse bem, o Senhor vai retribuir com a vida eterna no reino milenar. Porque Deus é justo, irmãos. Deus não salva ninguém por obras. Deus salva pela fé. Deus não dá a vida eterna a ninguém por obras. Deus a dá pela fé. Agora, uma vez que eu criei, uma vez que eu recebi a vida eterna, uma vez que eu estou na igreja, o Senhor não pode me fazer reinar apenas por fé. Porque aí seria uma injustiça. Então, quantas vezes a Bíblia deixa claro que o reino milenar é uma recompensa. E a recompensa, irmãos, não é um presente.
não é um agrado, a recompensa é um pagamento, é um reconhecimento. Se a gente viver uma vida hoje, uma vida de consagração ao Senhor, uma vida de fazer a vontade do Senhor e principalmente permitir que o Senhor nos aperfeiçoe, mudando o nosso caráter, nos transformando, irmão, nós iremos ser recompensados com o Senhor no reino milenar. Amém? E é isso que o irmão chama de galardão, chama de prêmio. Deus é justo, irmãos. Deus é justo. E o irmão ele mostra claramente que quando é que começou essa carreira? Quando eu e você, quando a gente creu. Quando a gente creu, o Senhor nos colocou na carreira. E toda a nossa vida, irmãos, está contando com respeito a essa carreira. Como Ian compartilhou, é uma maratona, e é uma maratona de obstáculos. E sabe qual é o principal obstáculo? Meu eu e teu eu. Meu corpo e teu corpo. Paulo fala isso não sei quantas vezes, irmão. Paulo fala direto. No ministério de Paulo, ele mostrou quais eram os principais obstáculos que poderia desqualificá-lo. E pode desqualificar a gente também. Você percebe? Desqualificar é reprovar. Não há reprovação para a salvação, porque a salvação é pela fé. A salvação eterna é para todos os que lhe obedecem. Isso está em Hebreus. Só tem uma única passagem em toda a Bíblia onde fala a palavra salvação eterna e diz que a salvação eterna é para aqueles que lhe obedecem ao Filho. Mas aí Paulo vai dizer que a obediência é pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para a salvação, a obediência é pela fé. Para a salvação eterna, a obediência é pela fé. Que fé? A fé no Evangelho, irmãos. Amém? Mas para reinar não é só fé. É meu viver e minha obra aprovado pelo Senhor. Irmãos, percebe? E foi a isso que Paulo disse. Que para ele não ser desqualificado, ele fazia o quê? Ele esmurrava o corpo dele. Ele não disse assim, para eu ser salvo eternamente, eu esmurro o meu corpo. Não, Paulo não disse isso, porque se ele dissesse isso, ele estaria no mesmo princípio da lei, fazer obras para receber a salvação. Mas Paulo sabia que não é uma questão de obras para ser salvo, mas é uma questão de fazer obras e ter essas obras aprovadas diante de Deus para poder reinar com Cristo. Irmãos, percebem? E é isso, irmãos, que muitos cristãos não têm clareza. E que muitas vezes o Senhor tem falado para nós, mostrando que a gente precisa estar claro, a nossa salvação é eterna, ela está garantida na obra do Calvário e na ressurreição do terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por outro lado, irmãos, Deus não pode fazer a mim e você reinar com Ele se eu não quiser. E não somente depende do meu querer, depende também do meu querer e de eu permitir o Senhor me fazer vencedor. Você percebe? Se você ler 2 Timóteo, Paulo fala que a vida cristã, você é um soldado, você é um atleta, você é um lavrador. 2 Timóteo capítulo 2. E nessa mensagem, a ênfase é correr, é o atleta. Não é assim? E o irmão também mostra o quê? Que quanto mais a gente corre, irmãos, mais a situação se levanta. Mais as coisas, os obstáculos parecem ser cada vez mais difíceis. Irmãos, percebe? A gente passa o primeiro obstáculo, mas o segundo parece ser mais difícil. Mas por que isso? Porque o Senhor está nos aperfeiçoando. Louvado seja o nome do Senhor. Então por isso que 1 Coríntios, capítulo 9, Paulo precisou falar isso para os coríntios. Por quê? Porque parecia que os coríntios não sabiam disso. E aí Paulo diz assim, também eu estou correndo. Vamos, percebe? Ele falou e disse, mas também eu estou correndo.
E de que maneira ele corria? Aí ele diz como é que ele corria. E aí, irmãos, muitas vezes na nossa experiência, na nossa situação, a gente está olhando para o correr dos outros irmãos e a gente não olha para o nosso próprio correr. A Bíblia fala para a gente olhar para 2 lugares: para o Senhor e para nós mesmos. Não olhar para as pessoas. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E agora olhando para mim, o que é que Paulo vai dizer em Efésios? Portanto, vede prudentemente como andais. Está vendo? Não é para irmão nenhum, não. Não é para as pessoas, não. É olhar para mim e olhar para o Senhor. Eu olho para mim para ver como é que eu estou andando de acordo com o Senhor. Mas eu não posso ficar olhando para mim, irmãos. Ficar introspecção, olhando para os meus erros, olhando para os meus defeitos, que aí eu também não vou vencer. Eu preciso olhar para mim para ver como é que eu estou andando. E eu olho para o Senhor. E o Senhor vai dizer, não, então eu tenho que deixar o Senhor me aprovar. O Senhor me aperfeiçoar. Mas eu tenho que olhar para o Senhor. E não é olhar apenas para o Senhor, é olhar firmemente para o Senhor. Porque Satanás vai fazer a gente sempre olhar para alguma coisa que não é o Senhor. E principalmente quando a gente erra, ele faz a gente observar, e não só observar, mas a gente contemplar nosso erro, de maneira que eu e você, que nós fiquemos desanimados para correr a carreira. Mas a gente não pode olhar para isso. A gente precisa olhar para o Senhor. Amém? Paulo diz que há um chamado. Por um lado a gente foi chamado para crer, mas Paulo diz que há um chamado do prêmio, que ele ouviu, e nós precisamos ouvir todo dia, irmãos. Amém? Está em Filipenses, abre aí Filipenses. Senhor Jesus. Filipenses, capítulo 3. Verso 14. Ainda falando sobre a questão de prêmio. Diz o quê? Prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Outra tradução diz, para o prêmio do chamado do alto de Deus em Cristo Jesus. Mas eu gosto dessa expressão, soberana. Sabe por que eu gosto dessa expressão soberana? Porque o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe o que é que eu ia fazer depois de ter crido nele. Mas mesmo assim Ele me chamou. Amém? E por Ele saber também que muitos iam crer, mas poucos iam vencer. Ele colocou o quê? Um estímulo para encorajar aqueles que seriam vencedores. Irmãos, percebe? É soberana vocação de Deus. Ele colocou algo para nos estimular. Ele viu que não só a fé nele, não só o amor por ele, mas principalmente o amor por ele, mas ele precisava colocar algo ali à frente para nos garantir e nos dar um alvo para a gente correr e sermos estimulados a correr e fazer a vontade do Senhor. Amém? E é isso que Paulo fala, irmãos, de prêmio e galardão. Você quer um irmão que mais falou de prêmio e galardão do que Paulo? Não tem. Pedro não falou tanto de galardão e prêmio como falou Paulo. Irmãos, percebe? De recompensa. Né? Então o irmão mostra que é essa vida cristã que nós estamos vivendo, que é essa carreira cristã. E ele mostra também que nós somos o quê? Edificadores. Irmão, nós estamos edificando com alguma coisa. Numa reunião, uma irmã chegou para a gente, né? Chegou para mim e disse assim, irmão, e quando é que eu sei que o que eu estou edificando não é madeira, feno e palha? Mas é ouro, prata e pedras preciosas. Eu disse, irmão, uma coisa é certa, a gente só vai saber naquele dia. E naquele dia, se minha obra se queimar, não adianta eu me arrepender, eu perdi o reino.
Mas e aí? Aí o Senhor vai deixar a gente se analisar hoje? Aí eu disse para ela, como naquele dia é o fogo que vai provar, então hoje é o fogo que prova. Mas qual é o fogo de hoje? As tribulações, as perseguições, os sofrimentos. E eu disse a ela, você está servindo ao Senhor. E aí levanta uma perseguição contra seu serviço. Você desiste de servir? Se você desistir de servir, era madeira, feno e palha. Porque o fogo veio e consumiu tudo. Mas se vier a perseguição e você perseverar, é ouro, prata e pedra preciosa. Irmãos, percebe? E irmãos, e muitas vezes, irmãos, a gente pensa em desistir. Resultado, eu estou com madeira, feno e palha na minha edificação. Porque as perseguições vêm, irmãos. Os atritos vêm. É uma carreira individual? É, mas também é uma carreira coletiva. O irmão mostrou semana passada, é o andar estoiquel, que é coletivo, e o andar peripatel, que é o que? Individual. O andar peripatel é para o meu correr individual. Eu corro onde eu estou trabalhando, eu corro na minha família, mas o correr com os irmãos é o correr o que? Estoiquel, é o correr regrado, com a mesma visão, com a palavra profética, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vocês veem, irmãos, Paulo, ele se coloca como esse exemplo de corredor. Eu achei muito rico, e a gente pode olhar para a Bíblia e ver todos os estágios da carreira de Paulo, desde o seu início até aquele dia quando ele disse, completei a carreira. Olha mesmo, ele estava vivo, e ele disse, completei a carreira. Guardei a fé, combati o bom combate. Irmãos, percebe? Se você pega o livro de Atos, capítulo 9, você vai ver ali quando Paulo foi introduzido na carreira. Quando o Senhor apareceu para ele. E aí ele creu no Senhor e ele foi introduzido nessa carreira. Atos capítulo 20, ele vai dizer o que é que ele considerava precioso na vida dele. Abra aí, Atos capítulo 20, bem rápido. Atos capítulo 20. Senhor Jesus. Atos capítulo 20. Oh, Senhor Jesus. Verso 24. Atos capítulo 20, verso 24. Diz o que, ó? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, complete, é porque ele estava correndo. Está vendo? Mas ele tinha uma preocupação, eu preciso completar. Ele estava correndo. Mas aí ele estava correndo, mas aí teve um momento que ele parou e disse assim, espera aí, está faltando alguma coisa. Eu preciso correr, mas eu preciso correr focado, eu preciso correr também em linha. E aí em Gálatas, abre aí Gálatas. Eu estava meditando ontem à noite, irmãos, eu achei muito interessante isso aqui. Gálatas capítulo 1. Senhor Jesus. Não, Gálatas capítulo 2. 14 anos, irmãos, Paulo correndo. 14 anos, Roseni, Paulo correndo. Ele creu no Senhor, ele recebeu a revelação na Arábia, o Senhor revelou algo para ele, ele agora vai correndo, ele continua correndo, ó. 14 anos, aí o que é que ele diz agora, ó? Verso 1, 14 anos depois de quê? Dele ter crido no Senhor, subi outra vez a Jerusalém, para quê? Com Barnabé, levando também a Tito. Agora verso 2, subi em obediência a uma revelação. Essa não é a revelação, essa é uma revelação que o Senhor deu a Paulo. Aí ele vai dizer o quê? E lhes expus a eles quem?
expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, Pedro, Tiago e João. Aí ele diz o quê? Para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Paulo olhou para a carreira dele desde o início até aquele momento, para não ter corrido, ou continuar correndo. Eu expus os irmãos o evangelho. Sabe o que é que Paulo está fazendo aqui? Estoikel. Ele está colocando o andar dele, o correr dele, de acordo com a regra do Senhor, a linha do Senhor. Qual é a linha do Senhor? O Senhor Jesus, os 12 apóstolos e Paulo. Está vendo aí, irmãos? E às vezes a gente pode se achar muito autossuficiente. E porque nós temos revelação, e porque nós temos conhecimento, nós achamos que podemos sair por aí ensinando a todo mundo, mas não olhar que tem irmãos que o Senhor tem colocado à nossa frente. E aí eu posso estar correndo em vão. Irmãos, percebe? Mas não somente ele. Ele também fala para os Gálatas. Aqui, vocês corriam bem. Irmão, às vezes nós estamos correndo bem. Aí ele diz, quem vos impediu? Tem alguém que quer impedir, irmãos, que eu e você complete essa carreira. Tem alguém que quer impedir que eu e você, que nós cheguemos aonde o Senhor determinou para nós. Quem vos impediu? Aí ele diz, a continuar a obedecer à verdade. Obediência, irmãos. Está vendo aí? Essa carreira corre por obediência. Obediência à verdade. Gálatas, né? Onde é que ele diz isso? Gálatas 3, não é isso? Oh, Senhor Jesus. Não, Gálatas. Senhor Jesus. Onde é, irmão? Aquela passagem que diz que quem vos impediu continuardes? Corrieis bem, né? Amém. Senhor Jesus. Bom, irmãos, está escrito. Então, ele disse assim, vocês corriam bem, mas alguém impediu vocês de continuar a obedecer à verdade. 5, 7, pronto. Amém, graças ao Senhor. É isso mesmo, irmã. Olha só, vós corrieis bem. Aí ele diz o quê? Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Está vendo? Quem já leu aqui Eclesiastes? Quem já leu aqui Eclesiastes? 13 capítulos. Você sabe qual é a expressão mais usada por Salomão em Eclesiastes? Correr atrás de vento. Você sabe o que é correr atrás de vento? É tudo que nós corremos buscando na nossa vida que não é o prêmio. Sabe por quê? Porque Salomão diz assim, é correr e não alcançar. É impressionante, irmãos, quando você lê ali, ele falando em Eclesiastes, fala de trabalho, fala de conquistas, fala de tudo, sabedoria, ele fala até na questão do serviço a Deus, só para servir a Deus. Aí ele diz, é correr atrás de vento, é vaidade. Mas aí ele mostra, irmãos, no final de Eclesiastes capítulo 3, ele vai dizer, que se resume? Aí ele diz, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, e isso depende toda a vida. Vocês sabiam? Eu fiquei impressionado. Ela é correr atrás de vento, correr atrás de vento. Irmão, nós estamos correndo atrás de vento? É vaidade.
O irmão Ezra, ele compartilhando, disse: você está correndo atrás de quê na sua vida? Se na nossa vida, o nosso foco da corrida não for ganhar o prêmio em Cristo, é correr atrás de vento. Tudo vai passar, irmãos. Tudo vai passar. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem com o Senhor. Amém? Amém? E eu achei muito interessante ele falando isso, irmão Esdras. Ele dizendo que ele tinha tudo para correr. E ele estava correndo. Ele tinha à frente grandes construções nessa terra. Mas aí um dia o Senhor disse: você está vendo tudo isso aí? Do jeito que o Senhor falou para os judeus, vocês estão vendo tudo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Aí o Senhor perguntou: que futuro tem você investir toda a sua vida nisso aí, sabendo que isso vai ser queimado? Porque todas as obras serão queimadas pelo fogo do Senhor. Só uma obra vai permanecer: a obra da edificação com ouro, prata e pedras preciosas. Porque ele fala de nós sermos edificadores, não é verdade? Na alimento diário, que nós somos edificadores. E aí ele diz que se a obra de alguém que sobre o fundamento edificou se queimar, perdeu salvação. Esse mesmo não é mais a obra, que a obra não foi mais aprovada. Então tudo que você fez não foi aprovado. Esse mesmo será salvo, como que passando pelo fogo. Olha mesmo, por quê? Porque a alma não está salva, irmãos. Por isso precisa do fogo para a alma ser salva. Irmãos, percebe? Então, irmãos, é como o Senhor estivesse dizendo para a gente: portanto, vede como você está correndo. Portanto, vede como você está andando. Não como nécio, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas por que os dias são maus? Porque querem nos impedir de correr a carreira. Irmãos, percebe? Senhor Jesus. Outra passagem também aqui, abra aí, Filipenses. Senhor Jesus, sobre a questão de correr. Ele diz assim, verso 16, ó. Filipenses 3,16. Todavia, andemos ou corramos. Andemos ou corramos. Aí o que? De acordo com o que já alcançamos. Agora, por outro lado, irmãos, não é para eu correr como aquele irmão está correndo. Não é para eu andar como aquele irmão está andando. Irmãos, percebe? É no sentido de que aquilo que eu já alcancei, eu preciso avançar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Do jeito que eu estou andando, aquilo que o Senhor já me deu, que eu já alcancei, eu preciso avançar. E avançar quer dizer o quê? Progredir, irmãos. Cada vez mais. Nós precisamos progredir. Senão o quê? Vocês sabiam que na carreira cristã não há estagnação? Não. Ou você retrocede, ou você avança. Não existe parar. O que é que diz Hebreus? Não somos dos que retrocedem. Um aspecto. Somos dos que avançamos. Ele não diz do que está parado. Ele diz, ou retrocede, ou avança. Você percebe isso? Se eu não estou avançando, eu estou retrocedendo. Mas nós somos daqueles que avançam. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém? E aí, irmãos, também outra coisa que me chamou a atenção, dentro do que o irmão compartilhou, está em Romanos, abra em Romanos, capítulo 8, que é outro aspecto que ele fala da vida cristã. Nós somos filhos de Deus, amém? Quem é que é filho de Deus aqui? Nós somos filhos de Deus. Amém? Por que você é filho de Deus? Porque você nasceu de Deus.
pelo Evangelho. Amém? Paulo disse assim aos Coríntios: eu pelo Evangelho vos gerei. Mas na verdade é Deus quem nos gera por meio do Evangelho. E nós somos filhos de Deus. Mas aí o irmão mostrou que não basta ser filho. Teknon, no grego. Imaturo, criança. Era o que os coríntios eram. Irmãos, os coríntios eram completos em dons, mas eram crianças em Cristo. Olha só. Eles eram carnais. Aí Paulo diz: e não é assim que sois crianças em Cristo? Porque ainda sois carnais. Não percebe? Então quando a gente é criança em Cristo, irmãos, ainda a gente é muito carnal. Ainda a gente dá muita ênfase à carne. E principalmente, porque eu já sou cristão, é a ênfase ao homem bom. A parte boa da carne. Mas sempre sabendo que a parte boa nos leva para a parte maligna. Mas aí Paulo vai dizer, não somente ser filhos, teknon, mas também nós precisamos ser filhos maduros, ruiosos. E aí ele diz qual é a diferença do filho maduro e o filho teknon. Abra aí, Romanos capítulo 8, bem rápido. Senhor Jesus, Romanos capítulo 8. Verso 16. O próprio Espírito, o que mais? Testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A palavra filhos aí é teknon. Aí ele vai dizer aqui agora, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Esse se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, é a glória no reino milenar. Está vendo? Que mostra que a primeira parte da nossa herança é o reino. Depois, a nova Jerusalém. Mas primeiro tem o reino. Mas para participar da co-herança com Cristo no reino, nós precisamos com ele sofremos. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Mas percebe? Mas aí ele vai dizer aqui assim agora, ó, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são... E aí esse filho é ruioso. E o irmão ele mostrou que ser guiado, irmão, não é mais ser guiado pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que eu quero, mas é guiado pelo Espírito. O Senhor falou isso a Pedro, não foi? Que João registrou. O Senhor falou a Pedro, eu não entendi porque Pedro não falou a Marco. Mas na verdade quem falou foi João. João registrou o que o Senhor falou a Pedro, porque João estava ali presente. Quando o Senhor chegou para Pedro e disse assim: olha Pedro, quando tu eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, tu era um teknon, tu era ainda muito carnal, Pedro. Tu ia para onde tu querias, tu pregava o evangelho se queria, tu ia para a reunião se queria, tu lia a Bíblia se queria. Por quê? Porque é uma questão de você cingir a si mesmo. Cingir a si mesmo, irmãos, quer dizer que ninguém me toca, eu faço o que eu quero. E é assim no início da vida cristã. Mas o problema não é que comece assim, o problema é que passe muito tempo assim. Esse é o problema. Porque depois o Senhor vai dizer: quando porém fores mais maduro, estenderás a mão. Você sabe qual é o principal sinal de quebrantamento, de maturidade? Sabe não? Consagração. Quando porém fores mais maduro, estenderás a mão. Você se rende ao Senhor. Aí ele diz: e outro te cingirá. Irmãos, quem já foi aqui, por exemplo, você não teve como amarrar seu cinto, colocar seu cinto e pedir para alguém colocar. Como é que você faz depois que a pessoa sai? Você mesmo procura colocar. Porque você não se sente bem. Mas é isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. Ele não quer nos deixar sentir bem no nosso eu. Então ele amarra. Ele restringe.
E o irmão diz o quê? É um caminho apertado. É uma porta estreita. É um caminho apertado. E tem irmãos que dizem que o caminho é apertado como um funil, que só vai passar lá na frente os que estiverem moldados a Cristo. O molde final é Cristo. É como você está preparando um plástico. Você coloca o polímero e a temperatura, a pressão vai dando a moldura, vai dando molde. O molde vai dando a forma. Mas quando chega lá na frente, o desenho que sai da peça é o que está no molde. Assim o Senhor faz conosco. Ele vai dando pressão, temperatura. E Ele vai controlando. Ele só dá o que a gente pode suportar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para quê? Para lá na frente sairmos conformados à imagem de seu Filho. Amém? Sairmos conformados à imagem de seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós estamos correndo essa carreira. E nós precisamos perseverar. Amém? Vamos voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 9. Senhor Jesus. Estamos claros da salvação eterna? Amém? Estamos claros que nós temos a vida eterna? Mas também estamos claros que há um prêmio para nós, há uma recompensa para nós, e que nós estamos correndo essa carreira. Amém? E aqui, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 9. Quero só compartilhar um ponto aqui, do verso 24 a 27. Vamos lá? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Então Paulo diz assim, os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio. Quando aquele chegou, não adianta mais correr não. Mas ele diz, correi de tal maneira que você também leve o prêmio. Amém? Mas aí a gente pode olhar para a Bíblia e dizer que Paulo, ele disse o quê? A coroa da justiça me está guardada. Então já apareceu um vencedor, Paulo. Não, a Bíblia mostra muitos vencedores antes de Paulo. No Novo Testamento, Paulo, ele diz que venceu. Mas o Senhor fala que Daniel ia receber a recompensa. Hebreus, quantos ali não foram vencedores? Mas aí quando Paulo ele diz o quê? Mas não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O irmão ele deu um exemplo muito rico de amar a vinda do Senhor e amar o Senhor. Ele diz que todos nós amamos o Senhor. Todo cristão ama o Senhor, mas nem todos amam a vinda. Ele diz que amar o Senhor é uma coisa relacionada à comunhão. Eu amo o Senhor me dá isso, me dá aquilo. Eu amo o Senhor me deu a salvação. Mas amar a vinda é meu viver e minha obra está de acordo com como Ele quer quando Ele voltar. E aí, irmãos, muitos não fazem isso. Aí ele usou um exemplo de um pai que tinha 3 filhos. Que o pai saiu, e eles amam o pai, e eles ficaram em casa. E quando o pai voltou de surpresa, encontrou tudo desarrumado. Eles amavam o pai? Amavam, mas não amavam a vinda do pai. E o Senhor disse que vai nos pegar de surpresa. Interessante, né? Ele gosta de pegar de surpresa, Senhor. Senhor, quando você não cuidar, o Filho do Homem virá. Quando você menos espera, o Filho do Homem chega. E aí o que é que a gente precisa? Amar a vinda do Senhor. Se eu amar a vinda do Senhor, eu vou arrumar a casa para que quando Ele voltar, Ele se agrade em encontrá-la como Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O que é que Ele diz? Bem-aventurado aquele servo. O que é que diz? Bem-aventurado aquele servo. Quando o seu Senhor vier, a volta, vai ser o quê? Fazendo assim, esses amam a vinda do Senhor. Amém? Aí ele diz o que aqui agora? O verso 25. Todo atleta em tudo se domina.
Em tudo, irmãos. Todo atleta em tudo se domina. Aí ele diz o quê? Aqueles, ou seja, os que correm no estádio, para alcançar uma coroa corruptível. Aí ele diz, nós, porém, a incorruptível. Louvado seja o nome do Senhor. Se você for ver, nós temos a coroa da vida, nós temos a coroa da glória, nós temos a coroa da justiça. 3 aspectos de uma mesma coroa. Paulo, em 2 Timóteo 4, fala da coroa da justiça. Aí ele vai dizer, reto juiz me dará naquele dia. Por isso que é justiça e juiz. Mas Pedro, falando para os presbíteros, aqueles irmãos que estão à frente na localidade, correndo para guardar os irmãos, para cuidar dos irmãos na carreira, Pedro diz assim, quando o supremo pastor, o que um pastor faz? Cuida, alimenta. Se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Louvado seja o nome do Senhor. E para aquela igreja que estava sofrendo perseguição, estava passando por tribulação, o que é que o Senhor falou? Para a igreja em Esmirna. Vamos ler? Apocalipse 2, bem rápido. Sobre essa questão da coroa. Senhor Jesus. Verso 10. Qual a diferença de tribulação e provação? Tribulação e provação. Tribulação acontece com todo cristão. Provação acontece com alguns. Toda tribulação é uma provação, mas nem toda provação é uma tribulação. Quando a Bíblia fala de tribulação, a Bíblia está falando de perseguição de uma maneira geral a todos os cristãos. Você quer um exemplo? A grande tribulação, não vai ter um crente que não vai ser perseguido. Os crentes que ficarem e os judeus que forem salvos, eles serão perseguidos. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que o dragão, quando olhou para a mulher, disse, eu vou fazer guerra contra o restante da descendência dela. Aí vai dizer o quê? Os que guardam a fé em Jesus e os mandamentos de Deus. Então, tribulação acontece com toda a igreja. O que é que aconteceu em Atos capítulo 8? A tribulação por causa da perseguição de Saulo. O que é que aconteceu? Os irmãos foram dispersos. Mas provação não. A provação, Deus escolhe quem vai passar e quem está passando. Aqui fala de tribulação de 10 dias. O período da igreja em Esmirnas, eles foram perseguidos 10 vezes pelo Império Romano. Esse aqui é o período que está terminando o 1º século. Esse aqui é o período que morreu Paulo, morreu Pedro, morreu Tiago, morreu a maioria dos apóstolos. Eu digo, morreu todos os apóstolos nesse período aqui. Numa tribulação de 10 dias. Aí sabe o que o Senhor disse? O que é que diz? Apocalipse capítulo 2, verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Irmãos, tem coisas que a gente tem que sofrer. Eu fico com medo. Eu sou sincero diante dos irmãos. Eu às vezes digo diante do Senhor, Senhor, eu estou com medo. Mas o Senhor está dizendo, não temas. Que tens de sofrer. O que é que ele faz? O que é que ele diz? Eis que o diabo, que faz? Está para lançar em prisão alguns dentre vós. Aí diz o quê? Para ser dispostos à prova. Está vendo? Alguns dentre vós para ser dispostos, não à tribulação, mas à prova. Está vendo aí? Aí diz o quê? E tereis tribulação de 10 dias. Mas aí o que é que o Senhor diz? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? E essa morte aqui, irmãos, foi a morte física, sim. Muitos foram martirizados, muitos foram mortos mesmo. Mortes horríveis, horrendas. De arrastar pela cidade, de arrebentar todo o corpo, de desfacelar a cabeça, matar por completo. O Senhor disse em Mateus capítulo 10, não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. O máximo que o homem pode fazer é matar meu corpo e teu corpo.
Mas ele diz: temei antes aquele que pode pegar o corpo e a alma e lançar no inferno. Deus. Percebem isso? Mas o que eu quero tocar é isso. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Será que a gente vai ser perseguido e morrer pelo Senhor, ser um mártir? Não sei. O Senhor é que sabe. Mas hoje, nós precisamos ser fiel até a morte da nossa alma. Da nossa vida da alma. E aí, resultado, nós vamos receber o reinar em vida com o Senhor. Amém? Então, irmãos, aqui fala de provação, fala de morte. Eu preciso da coroa da vida. Eu preciso de reinar em ressurreição. Amém? E vamos lá para Pedro, para ver se a coroa de glória. Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 5. Quem quer ser presbítero aqui? Os irmãos, né? Quem quer ser presbítero aqui? Paulo diz que excelente obra almeja. Aquele irmão que deseja ser presbítero, né? Mas, irmão, é uma excelente obra almejada, viu, irmão? Mas também, Roseni, as setinhas, hein? Roseni disse: eu já sei que vem setinha. Né, irmão? Vem setinha, não vem não? Vem, meu irmão, vem setinha na hora. Aí o que é que diz aqui, ó? O que ele vai dizer aqui, ó, bem claro para os que querem ser presbíteros, que são presbítero. Outra promessa, aqui, ó. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós. Então nem todos são. Se há entre, é porque nem todos são. Aí ele diz: eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pedro já se garantia também um vencedor. Está vendo aí? Coparticipante da glória que há de ser revelada. Quando é que vai ser revelada a glória? No reino milenar, na volta do Senhor. Aí diz o quê? Pastoreai o rebanho de Deus. De quem é o rebanho? De quem é o rebanho? De quem é a igreja? Aí diz o quê? Não por constrangimento. Primeira coisa, não é por constrangimento. Tá, para ter que fazer, é o jeito. Não. Mas espontaneamente. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus se agrada quem faz com alegria. Você lembra que diz assim, a questão da oferta? Porque Deus se agrada quem dá com alegria. Aí você tira o dá e diz: porque Deus se agrada quem faz com alegria. Espontaneamente. Como Deus quer. Não é espontaneamente da minha maneira. O que importa é que eu faça, não. É espontaneamente. Eu devo ter um coração agradecido ao Senhor por Ele estar me usando para cuidar dos irmãos. Mas não é como eu quero, é como Deus quer. Aí ele diz o quê? Nem por sorte da ganância. O que é sorte da ganância? Interesse próprio. Que mais o irmão Pedro está falando. Nós que estamos na porta estreita, no caminho apertado, nós estamos buscando a vontade do Senhor. Não é sorte da ganância. Não é usar da igreja como um trampolim para conseguir algo. Deus odeia isso. Deus abomina isso. Ele fala da rebelião de Coré, Datã e Abirão, que queriam usar de Moisés para conseguir algo. Deus abomina isso, irmãos. Não é por sorte da ganância, mas o quê? De boa vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o verso 3 o quê? Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Irmãos, é uma honra. O Senhor confiou a esses irmãos, alguns irmãos. Olha mesmo. Mas esses irmãos, aos quais os irmãos foram confiados, o Senhor vai pedir cobrança depois. O Senhor vai falar depois. Sabe por que Pedro está falando isso? Vocês lembram que está registrado lá em João? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Cuida. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Cuida. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te agapo. Agora já é o amor de Deus. Aí o Senhor diz: cuida das minhas ovelhas. Quando você cuida das minhas ovelhas, você mostra que me ama. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz o que aqui? Assim, ó.
antes tornando-vos modelos do rebanho. Não é mandar fazer, é fazer como modelo. Olha só, irmãos, aí o que é que vai acontecer? Ora, verso 4. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Você sabe o que quer dizer inacessível? É de valor incalculável. Não se dá para calcular, não se dá para saber a glória que tem essa coroa. Paulo chama de incorruptível. A coroa incorruptível, em 1 Coríntios 9. Irmãos, percebem? Então, irmãos, nós estamos correndo essa carreira. Amém? Nós estamos correndo essa carreira. E por último, eu quero ler com os irmãos Efésios, capítulo 5. E vamos falar uns com os outros. Amém? Efésios, capítulo 5. E onde tem essa palavra andar, você vai colocar correr. Tá bom, irmãos? Efésios, capítulo 5. Senhor Jesus, do verso 15 ao 17. Amém? Diz o quê? Portanto, vede prudentemente como andais, como correis, né? Portanto, vede prudentemente como correis, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Eu preciso compreender qual a vontade do Senhor para a minha vida individual, mas eu preciso conhecer qual a vontade do Senhor em relação à igreja. Amém? Então vamos orar uns com os outros, irmãos. Amém? Diz o quê? Portanto, vede prudentemente. Amém? Vede prudentemente. Amém, irmãos? Como nós estamos correndo, não como nécios. Amém? Não como nécios. Diz o quê? E sim como sábios. Como é que o sábio corre? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Aí verso 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Nós estamos correndo. Nós já temos a vida eterna. Nós já estamos salvos eternamente. O Senhor já nos salvou. Mas nós precisamos agora querer reinar com o Senhor. O Senhor quer nos fazer vencedores. O Senhor ama em nos fazer vencedores. O Senhor está provendo todas as coisas para nos tornar vencedores. Só depende de mim, só depende de você. O Senhor quer que reinemos com Ele. Amém, Rosani? 10 minutos em grupo, irmãos.